Conselheiras, senhores conselheiros, presidente do PT, senhores servidores que estão aqui conosco, colegas que nos assistem, nós vamos dar início neste momento, às 9h13, dia 16 de junho de 2015, na Procuradoria-Geral do Trabalho, a 173ª sessão extraordinária do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho. Essa é uma sessão extraordinária, não há a parte de comunicados, a pauta é curta, e nós não contamos hoje com a presença do corregedor. Eu não sei se é a doutora Ivana, vice-presidente do Conselho, que vai funcionar nesta assentada como secretariado dos trabalhos, tem informação em relação ao corregedor, tem informação apenas em relação à ouvidora, e nós temos a ausência de 2 conselheiros, ausência justificada, porque em razão de férias, da doutora Cristina Brasiliano e do doutor Ronaldo Fleury. Eu peço já de antemão aos servidores que estão aqui conosco, nosso quadro técnico, vamos auxiliar, né, na discussão do orçamento, basicamente a discussão da proposta orçamentária para 2016, que sejam sucintos, né, bem objetivos, para que nós possamos otimizar os trabalhos. A senhora secretária, por gentileza. A senhora secretária, a primeira agradecer, doutora Ivana, essa disponibilidade de socorrer o colegiado diante da ausência da doutora Cristina Brasiliano. Bom dia a todos. Então, primeiro item, ordem do dia, proposta orçamentária do Ministério Público do Trabalho para o exercício 2016, orçamento fiscal e seguridade social. Senhor presidente, pela ordem, não, sei que não tem comunicados, não há, mas como nós estamos vizinho às férias aí, né, julho é férias, eu quero apenas comunicar que eu recebi, para prestar informações, um pedido de providência que Vossa Excelência fez lá no Conselho Nacional do Ministério Público. Eu até questionei o relator por que seria eu. Não, o voto vencedor foi seu. É aquele caso de São Paulo, aquele ato da procuradora-chefe. Aí ele falou, não, presta as informações. Como as informações eu não faço nenhum juízo de valor, apenas contei o que ocorreu, juntei a papelada. Aí eu estou comunicando ao Conselho, até porque nas informações eu cito 2 votos falando sobre a competência do Conselho para desfazer, alterar a ata administrativa, da doutora Sandra Lia e do doutor Ronaldo. Eu ia entregar uma cópia para os 2, mas como eu estou comunicando aqui, colocando à disposição, se algum conselheiro, a doutora Ivana, a doutora Sandra Lia e o doutor Ronaldo, quiserem a cópia da petição do pedido de providências e a cópia das minhas informações. Era só isso que eu queria comunicar ao Conselho. Agradeço a Vossa Excelência. Só queria constar que eu vou requerer cópia, já fica requerida então, cópia. Doutor Ivana, por gentileza. Já fiz o pregão do primeiro item. Então nós temos em discussão Proposta orçamentária. Pois não, doutor Zé, podemos? Pode. Agradeço a Vossa Excelência. Nós temos então em discussão a proposta orçamentária do Ministério Público do Trabalho para o orçamento para o exercício de 2016, orçamento fiscal e seguridade social. A título de informação, quero fazer um esclarecimento, não só a este colegiado, mas também aos colegas que nos assistem, no sentido de que a proposta orçamentária do Ministério Público do Trabalho para o ano que vem, para 2016, contempla todas as nossas necessidades. Nós estamos propondo verba para ingresso de servidores, do total que nós temos direito na legislação, dos cargos em comissão, do total que nós temos direito segundo a legislação, também ingresso de novos procuradores. É bom deixar isso bem claro, nós temos um concurso em andamento, a posse dos novos colegas vai se dar no início de 2016, no mês de fevereiro. A prova oral será realizada no mês de novembro, acho que há dúvidas em relação a isso, entre os colegas, e então o orçamento de 2016 traz todas essas previsões. Todas as demandas que chegaram das procuradorias regionais ou das procuradorias do trabalho nos municípios foram contempladas, ou seja, a proposta orçamentária tem um valor extremamente significativo, são cerca de 2,3 bilhões de reais, e contempla, eu repito, quero deixar isso bem claro,
todas as nossas necessidades, em termos de melhoria das nossas condições de trabalho, de melhoria das nossas procuradorias regionais e procuradorias do trabalho nos municípios, questões que envolvem a acessibilidade, questões que envolvem a segurança, enfim, todas as demandas que foram encaminhadas pelas Procuradorias Regionais do Trabalho estão contempladas nessa proposta. E principalmente as questões que envolvem ingresso de pessoal. Então, eu solicito que as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros que têm dúvidas, né, que encaminhem os questionamentos, porque o nosso corpo técnico está aqui pronto para todo e qualquer esclarecimento que se fizer necessário. Está franqueada a palavra às senhoras conselheiras e senhores conselheiros. Presidente, sobre o orçamento eu não tenho nada a dizer, como das outras vezes eu voto sempre. Isso é uma proposta apenas programática, ninguém sabe nem se vai ser aprovado nem nada, contempla todas as parcelas, eu estou de pleno acordo. Agradeço a Vossa Excelência. É fato que, em regra, as nossas propostas orçamentárias, historicamente nessa instituição, são aprovadas no Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho. Nós sabemos que o problema não é aqui, o problema não é aqui entre nós, o problema vem depois, né, com o Congresso Nacional e principalmente com o Executivo, né, que tem tido, digamos assim, uma postura muito dura, né, em relação ao orçamento, e não é só o Ministério Público do Trabalho, é em relação ao orçamento do Ministério Público da União. Acho que nunca é demais lembrar que nós deveríamos ter um ingresso muito significativo de servidores no ano de 2014, repetindo e até melhorando o que nós tivemos em 2013, mas a Secretaria do Orçamento Federal contingenciou e cortou 49% do que estava destinado no orçamento para ingresso de pessoal do Ministério Público da União. Então é óbvio que nós temos que fazer o dever de casa. O dever de casa está feito, né? E continuar trabalhando para que a instituição tenha o ingresso desses servidores. Do meu ponto de vista, continua sendo o nosso calcanhar de Aquiles. A palavra continua franqueada às senhoras conselheiras e senhores conselheiros. Senhor presidente. Pois não, doutora. Eu só queria saber onde, em números, está, se é que tem essa discriminação, a verba direcionada para a segurança institucional. Apenas isso. Senhor Ovídio, por gentileza, pode nos ajudar? Dentro da defesa está destacada? Sim, isso eu vi, mas o valor tem algum campo específico daqueles discriminados ou está englobado em alguma outra? Do valor específico. Senhor presidente, posso fazer uma proposta? Como tentar me prestar esclarecimento, poderia ser feito no microfone. Seria importante o vídeo. Faça essa gentileza. Obrigado, doutor Ivan. Eu posso, enquanto a nossa área técnica se prepara, eu posso informar que há uma série de ações e o orçamento vai contemplar todas essas ações de acordo com a resolução número 122 de 2015 do Conselho Superior do Ministério do Trabalho. Aqui. Na outra ele esqueceu. A segurança total, 855.320 pontos. Tá, já me deu para esclarecida. Agradeço. Todas as medidas, as ações contempladas pela resolução número 122 de 2015 estão no orçamento.
Agradeço aqui ao nosso diretor-geral adjunto Lauter, que me trouxe, e eu tenho aqui em mãos o conjunto dessas ações, se houver necessidade de consulta. Mais alguma informação? Mais algum questionamento? A propósito, durante nos últimos dias foram publicadas uma série de portarias sobre segurança institucional, atendendo a questões que estavam em discussão, em debate da administração, e também a resolução do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho. Também tenho aqui cópias de todas as portarias que foram publicadas. Agradeço ao doutor Eliane, que muito gentilmente compilou, né, essas portarias que foram publicadas nos últimos dias e me trouxe aqui para que pudesse fazer também esse esclarecimento. Mais algum questionamento? Doutor Antônio Luiz. Tem questionamento. Ouço Vossa Excelência com prazer. Não tem, eu estou dizendo, não tem questionamento. Posso encaminhar a votação? Só a ausência da parcela da PAI que eu não vi. Não está nessa proposta, porque é encaminhado quando o orçamento do Ministério Público do Trabalho é anexado ao orçamento geral do MPU, essas parcelas são destacadas, uma ação específica. A grande questão em relação ao PAI é ainda a enorme resistência do Executivo, em especial da SOF, né, em liberar a verba para fazer esses pagamentos. Posso encaminhar a votação? Não há divergência? Nós teremos divergência em relação à proposta orçamentária? Por unanimidade está aprovada a proposta orçamentária do Ministério Público do Trabalho para o exercício de 2016, orçamento de 2016, repito, por unanimidade. Agradeço a participação de todas as senhoras conselheiras e senhores conselheiros nesse momento, é uma questão importante. Agradeço também ao corpo técnico da Procuradoria-Geral do Trabalho, que mais uma vez fez um trabalho excelente, de alta técnica, e nos dá a condição de brigar, né, para que essa proposta seja efetivamente aprovada e implementada. Agradeço a todos em nome de Ovídio, que é o nosso responsável pelo orçamento, segundo a indicação do Ovídio, também ao diretor-geral adjunto, Dr. Lauter. Agradeço a todos. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela participação. Senhora secretária, por gentileza. Processo com vista regimental. Item 2. Processo CSMPT número 20000016639 de 2015, de 91. Interessado Ministério Público do Trabalho, assunto anteprojeto de lei que dispõe sobre a criação de ofício de membros de cargos de servidores efetivos em comissão no âmbito do Ministério Público do Trabalho. Relatora conselheira Sandra Lia, revisora conselheira Cristina Brasiliano. Decisão anterior. Após votar a conselheira relatora favoravelmente pelo encaminhamento do anteprojeto de lei ao PGR para apreciação do Congresso Nacional, com ressalvas as constantes das alíneas A, B e C, e votar a conselheira revisora no mesmo sentido, pediu vista regimental ao conselheiro José Neto da Silva. Senhor presidente, antecipar o voto. A conselheira relatora, os conselheiros Ronaldo Fleury, Antônio Nuiz, Eliane Araque, Sandra Lia Simon, Cristina Soares de Oliveira, Maurício Corrêa de Mello e a presidente em exercício, Ivana Auxiliadora. Então, doutora, agora me veio uma dúvida, a questão se não seria interessante Vossa Excelência presidisse, porque eu não participei da sessão anterior, porque eu estava na conferência da Vossa Excelência pode presidir
E se não se sentir em condições de votar, não vota por não fazer, a não ser que seja feita a leitura do relatório. Pois é, isso que eu... Mas como no não evento, vejo... Vossa Excelência pode presidir sem direito Agradeço a então a Vossa Excelência. né? Só não pode votar pelo regimento. Agradeço a Vossa Excelência então. Doutor José Neto, por gentileza. Senhor presidente, todos os demais votos já foram proferidos. Eu pedi vistas, porque na sessão passada, atrasada, o representante do IPE esteve aqui, fez uma explanação, e eu fiz alguns questionamentos, e eu fiquei em dúvida se o estudo que ele fez oferecia justificativas. Esse é que é o problema-chave que eu vi nesse processo. Se, examinando o processo, eu digo, há necessidade desses 71 casos. Por isso que eu pedi vista, e eu pedi minha licença apenas para ler alguns fundamentos e a minha conclusão. Como já é um voto previamente vencido antecipadamente, eu, depois de fazer o relatório de 71 cargos e tal, e de que Vossa Excelência tentou justificar, eu digo o seguinte: não há qualquer dúvida quanto à necessidade de criação de ofícios, cargos. Quando eu coloco ofício, coloco cargos, mas na linguagem da lei, ofícios, não sei se cabe bem. No âmbito do MPT, pois reconhecidamente a situação enfrentada nos dias atuais é crítica e exige pronta atuação dos órgãos superiores da administração da PGT, no sentido de buscar a criação de ofícios, cargos com fim de melhor prestar o serviço eficiente à sociedade. Todavia, no meu entendimento, os presentes autos carecem de elementos materiais e concretos que possam oferecer subsídios a uma respeitável justificativa de criação de ofícios, especialmente quando o presente anteprojeto vier a tramitar nas hostes da PGR e posteriormente no âmbito do Congresso Nacional. De fato, a nota técnica apresentada pelo IPE traz poucos e escassos elementos que, sequer por amostragem, têm a força de demonstrar a necessidade de criação dos ofícios e o seu quantitativo em cada unidade do MPT ali indicada, assim como alicerçar uma justificativa plausível. Com efeito, parece-me que o único dado trazido pelo IPE na sua nota técnica e sob sua ótica embasaria a criação dos ofícios é a distribuição nas 24 unidades do MPT e limita-se à movimentação processual existente nas regionais no ano de 2013. É certo que ele faz também referência a 2014. Ora, esse elemento destacado pelo IPE, embora possa pesar favoravelmente ao número de membros a ser fixado nas unidades, não se revela suficiente, tampouco traduz com fidelidade a demonstração da necessidade de criação dos ofícios quantitativos. É que, como já tive a oportunidade de me pronunciar em reunião do Conselho, realizada no mês passado, a só quantidade de feitos que tramitam pelas regionais, oriundos dos Tribunais Regionais de Trabalho, não está a indicar com segurança a força de trabalho despendida pelos membros que atuam no segundo grau. Basta verificar que, após a edição da recomendação 16 do Conselho Nacional do Ministério Público, de abril de 2010, ou mesmo antes disso, diversas unidades do MPT passaram a adotar, tal como acontece hoje no âmbito desta PGT, a sistemática da emissão de cotas dos processos judiciais que ali aportam, o que significa que pouca força de trabalho é despendida nos feitos distribuídos aos membros que utilizam essas cotas. A propósito disso, há notícia de que algumas Procuradorias Regionais de Trabalho não elaboram pronunciamentos circunstanciados sequer em 10% dos feitos judiciais que eles são encaminhados. Esse aspecto sequer foi ventilado na nota técnica trazida pelo IPEA. Também não se viu na nota técnica referida o destaque de outros elementos que entendo indispensáveis à medição da força de trabalho dos Procuradores Regionais de Trabalho. A exemplo de A. Total de recursos judiciais interpostos contra decisões do TRT. B. Quantitativo de sessões realizadas pelos órgãos fracionários do TRT. Eu coloquei sequer a quantidade de órgãos fracionários acha-se indicado. C. Ações originárias ajuizadas no âmbito do TRT. E D. Pareceres fundamentados e efetivamente exarados, proferidos por cada membro de cada unidade. Com efeito, o próprio período em que se fundou a nota técnica, ano de 2013, revela-se, na minha compreensão, muito precário, pois o MPT oferece sistema informatizado que explicita dados estatísticos do processo quase que mensalmente.
o que permitiria apurar as dados até durante os últimos meses do corrente ano. Nesse ponto também não entendi o motivo pelo qual o IPEA desprezou ou não levou muito em conta as estatísticas de movimentação processual relativas ao ano 2014. A ausência desses elementos, sem dúvida, pode até inibir o próprio Procurador-Geral da República, ou mesmo o Congresso, de oferecer densa justificativa ao projeto de lei em tela. Também não vi nesses autos uma expedição de comunicados regionais acerca dos elementos contidos na nota técnica. Por ocasião, presidente, da votação na sessão passada, eu até indaguei se as regionais, sobretudo aquelas sobre as quais o IPE achou que deveria, já tinha regional demais, o número já estava exagerado, se as regionais tinham sido ouvidas sobre essa nota técnica, e se foram ouvidas sobre o telefone, que eu não vi nos autos. Eu olhei folha a folha para ver se havia expedição. Eu até estranhei que só o Rio de Janeiro, por gente da primeira região, fez uma impugnação achando que foi injustiçado, que foi mal feito, que tal. Então, nesse ponto, eu abri esse capítulo aqui no meu voto. Eu coloquei especialmente aquelas regionais que mereceram sugestão de diminuição de quantitativo de ofício no estudo realizado pelo IPE. Somente a PRT da primeira região trouxe uma impugnação ao conteúdo do referido documento. Veja-se que o próprio IPEA esclarece na nota técnica que verbes, eu coloquei aqui entre aspas, os resultados aqui apresentados encontram-se pendentes de revisão e validação, ainda que exista baixa probabilidade de os parâmetros aqui estabelecidos sofrerem alteração. Há igualmente no mesmo documento a informação do IPEA referente-se à nota técnica de que, aspas, o seu resultado encontra-se pendente de ulterior revisão e validade decorrente do cruzamento entre dados secundários aqui utilizados e os dados primários que serão produzidos em campo. No caso destes autos, uma vez transformado o projeto em lei, vislumbro também dificuldade na fixação posterior do quantitativo de ofício em cada regional. É que se o projeto vai indicando a necessidade do quantitativo de número de membros, destacando cada uma das regionais, é de ver-se que a alteração concreta e efetiva desse quadro, somente após a edição da lei, trará certamente descontentamento ou desconforto com relação àquelas regionais que frustraram suas expectativas ante o quadro atual desenhado pelo IPEA. Por isso, entendo que seria prudente, aqui já obtendo uma opinião pessoal, que o projeto de lei respectivo já indicasse o número de procuradores regionais a serem criados e, de logo, fosse fixado o quantitativo das unidades indicadas. Um colega até me falou, se esse projeto já fosse designando a quantidade de vagas para tais e tais lugares, teríamos então a ajuda dos colegas das regionais. Por exemplo, Paraíba vai ganhar 4, contactar com seus parlamentares para, se souber, se a Senado, que só depois vão distribuir, a regional pode pensar, não vou trabalhar não, porque talvez eu nem seja contemplado com essas vagas. Outro ponto que traz desconforto diz respeito à diminuição de ofícios de procuradores regionais em algumas unidades do MPT, a exemplo da PRT da primeira região, além de outras. No caso, a impugnação carreada aos autos pela chefia da regional traz informes consideráveis a contrariar até a nota técnica do IPEA. De forma exemplificativa, afirma-se naquela impugnação que dos processos exibidos naquela PRT no ano 2014, a emissão de pareceres normais, fazendo referência às cotas, monta num percentual de mais de 90%. Conforme já registrei acima, sabe-se que em algumas regionais, tal índice de emissão de pareceres fundamentados sequer atinge o percentual de 10%. Nesse ponto já se pode verificar a omissão relevante de elemento necessário à fixação do quantitativo de ofício e o tratamento isonômico que deveria ter tal estudo com relação a todas as regionais do país. Por outro lado, não se pode esquecer que eventual contradição ou incompletude de elementos materiais que justifiquem satisfatoriamente o anteprojeto em questão pode desembocar até mesmo em indiferimento pelo Procurador-Geral da República, tal como aconteceu no processo administrativo número 1.00.00.013770-2012-17. Esse processo foi motivado por uma petição, por um requerimento, não sei se da MPT
e da Procuradoria-Geral. A ANPT reclamando da criação de servidores e tal, de criar cargos de servidores, e o Procurador-Geral da República indeferiu e encaminhou para Vossa Excelência. Eu tenho inclusive a cópia, por isso que eu copiei aqui. Tendo como interessado naquele feito administrativo a própria PGT e agora eu estou dizendo a ANPT. Uma questão intrigante que se mostra nesses autos, aqui, presidente, eu até retiro, e Vossa Excelência falou em que 180 procuradores de trabalho estão oficiando o segundo grau. Mas eu estive pensando aqui que esse número não é bem exato, não é contestando o que Vossa Excelência informa. É que na regional, que não tem procurador regional, aí tem todos 7, 8 atuando. Aí Vossa Excelência pegou esses 8 aí, mas na verdade não quer dizer que 8 são necessários a atuar no segundo grau. Então, nesses 80, a gente, nas que não tem procurador regional e nas que o número seria muito menor do que esses 180. Estão atualmente atuando no segundo grau. Informação essa confrontada com a sugestão do IPEA de que só a necessidade de 71. Claro, tudo isso que o IPEA fala é tudo aproximado, não é uma coisa exata, porque hoje é assim, em 2016 a exigência será outra, o número necessário será outro. Ora, se assim é, pode-se até supor que ou o estudo do IPEA não fez uma avaliação segura da necessidade, ou o quantitativo de ofício cargo, se assim for, o anteprojeto já nasce defasado. Ou de outra parte, há no dia de hoje excesso de procurador de trabalho. Sei que eu faço a ressalva porque depois refletindo, eu vi que desses 180, há questões do caso de Paraíba, colocou 5, lá só tem 2 atuando no segundo grau. Mas como o chefe também vai ao tribunal, e quando não está de férias, aí ele colocou 5 que atuam no segundo grau, o que não é verdadeiro. Para finalizar, repito que ninguém desconhece a premência necessidade de criação dos ofícios, procuradores regionais, nem teria eu coragem de me contrapor a essa realidade. No entanto, por questões de ordem prática e até de honestidade intelectual, essa expressão eu nem sei direito o que significa, mas eu estou copiando do Dr. Edson Braz. Edson Braz disse isso lá no TST. Foi criticado. Não posso deixar de explicitar aspecto, porque no meu modo de ver, e respeitando todas as demais posições, indicam que a remessa desse anteprojeto apresenta-se prematura nesta oportunidade e padece da existência de elementos concretos e reveladores capazes de embasar a sua indispensável justificativa. E eu quero deixar registrado, eu sei que não vai abrir discussão, porque todos os colegas já votaram, não é possível que eu ainda receba alguma contestação, dizendo que esse voto já é vencido. Mas eu estou votando, presidente, e juntei aos autos, na seguinte ordem. Primeiro, se a conclusão. Eu proponho aguardar-se a conclusão dos estudos que ainda estão sendo realizados pelo IPEA e que, de modo efetivo e concreto, apontem com maior segurança a existência de elementos que venham a evidenciar a necessidade e o quantitativo de criação dos cargos de procurador regional. B. Ouvir-se previamente todas as regionais quanto à conclusão da nota técnica do IPEA. E C. Que a fixação dos ofícios nas unidades desse logo no encaminhamento do projeto, mesmo porque, se assim for, certamente que atrai o auxílio de membros votados nas PRT e das unidades da federação, relativamente às gestões que certamente serão realizadas junto aos parlamentares do Congresso Nacional. E D, presidente, no mais, aí aqui já é mérito, vencido nessas questões, voto no sentido de encaminhamento do anteprojeto ao doutor Procurador-Geral da República, individualizando apenas a criação dos ofícios procuradores regionais, com sugestão de fixação antecipada do quantitativo de cargos e as sedes que serão contempladas. É o meu voto, presidente. Não, agradeço. Nós teremos alguma manifestação? Algum conselheiro, alguma conselheira ainda quer se manifestar? Podemos proclamar o resultado, então. Então, eu proclamo o resultado, registro que não vou votar nesse feito, não participei das discussões na sessão ordinária do início do mês, então não vou votar. Por favor, eu peço à secretaria que deixe registrado que eu não estou votando, até porque a proposta é nossa, né? E proclamo o resultado, então, que por maioria, vencido o conselheiro Zaneto, parcialmente, né, conselheiro Zaneto? Conselheiro Zaneto, por gentileza, parcialmente, né? Vossa Excelência fica vencido parcialmente, é isso? Seria, presidente, só por essas questões. Não, eu acompanho a relatora no mérito,
Com algumas divergência de fundamentação. Então é por unanimidade. Havia assim, umas questões anteriores que eu achei que... Pois não, mas eu posso proclamar então por unanimidade com divergência de fundamentação, não é isso? Você não pode rejeitar essas alegações preliminares? Não, isso é voto de Vossa Excelência. Voto de Vossa Excelência. Se Vossa Excelência ficou vencido. Não, conselheiro, veja, eu questionei o colegiado após o voto de Vossa Excelência e não houve manifestação. Então, o voto de Vossa Excelência está íntegro, né? Como deve ser. Então, por unanimidade, com divergências de fundamentação e também de ressalvas, né? O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho aprova o anteprojeto de lei, aprova a proposta nos termos do voto da senhora relatora. Por gentileza, senhora secretária. Eu preciso fazer só, antes nós temos dois processos de afastamento, não é isso? Eu gostaria de buscar aqui uma orientação do colegiado. Eu recebi uma ligação ontem, no final da tarde, do colega de Jailson, lá do Espírito Santo. O colega de Jailson encaminhou ontem, eu não tive condição de verificar o requerimento que o colega encaminhou. Não houve tempo hábil na tarde de ontem. Eu falei com ele já no final da tarde. Mas o colega de Jailson encaminhou o requerimento solicitando afastamento para um curso no exterior. Me disse da preocupação dele por conta de enormes despesas que terá que realizar para fazer esse curso. E como nós teremos sessão ordinária tão somente na primeira terça-feira do mês de agosto, esse requerimento, se for apreciado apenas na primeira semana do mês de agosto, vai inviabilizar a participação do colega. Agora, eu também não tenho maiores elementos agora para trazer ao colegiado. Não sei como proceder, porque eu não gostaria que o colega ficasse prejudicado por conta dessa situação, digamos assim, de calendário, e questiono se eu poderia, tendo vista dos autos, fazer uma consulta informal aos senhores conselheiros e senhoras conselheiras que me orientariam no sentido de deferir ad referendo do conselho ou não. Senhor presidente. É essa a preocupação. Tem uma proposta. Pois não, doutor Ivan. Vossa Excelência mesmo examina individualmente, sem submeter de forma informal, e depois traz a referendo. O que ele me adiantou é que ele conta com o apoio, com a liberação do colegiado da 17ª região. Será que algum curso daqueles que nós temos convênio, que eles são facilitadores, senão fica a critério de Vossa Excelência verificar se está de acordo ou não com a resolução, não é? Estando... A minha preocupação é óbvio, né? Se houver alguma inconformidade, né? Eu não vou deferir o pedido. Mas a minha preocupação é fazer um deferimento e depois se verificar alguma outra situação e o conselho acabar não referendando, né? E o colega pode ter alguma dificuldade. Por isso essa consulta. E por que ele fez tão em cima da hora? Não é que ele fez em cima da hora, que agora nós estamos em junho, a liberação é setembro. Mas ele precisa de tomar as providências, né? Precisa de tomar as providências. Repito, o colegiado já se manifestou favoravelmente. Vamos avançando então na pauta e vamos refletindo sobre isso. Por gentileza, senhora secretária. Então, os processos dessa sessão, nós estamos na segunda parte já da sessão. Item 3, processo CSMPT número 20100008453 de 2015-21. Interessado, Marco Antônio Costa Prado, procurador do Trabalho. Assunto: requerimento de afastamento para frequentar o curso Master in Law na Universidade de Syracuse. Será que é assim que se pronuncia? Estados Unidos. Relatora, conselheira Cristina Nobre. Revisor, conselheiro Antônio Luiz Teixeira Mendes.
gentileza, senhora relatora, doutora Cristina Nobre, eu quero aproveitar a oportunidade para dizer da minha felicidade de Vossa Excelência aqui neste colegiado, já que não tive a oportunidade de fazer no momento em que Vossa Excelência aqui chegou, do meu ponto de vista, com muito atraso. Mas é importante ter Vossa Excelência nesse colegiado. Vossa Excelência tem a palavra. Obrigada, senhor presidente e senhores conselheiros. Trata-se de um pedido de afastamento do Procurador do Trabalho, Marco Antônio Costa Braga, da Procuradoria Regional do Trabalho da Primeira Região, para participar do curso de mestrado na Universidade de Syracuse, Estados Unidos, nos termos do convênio celebrado entre o MPT e a referida instituição. O requerente ressalta que o período presencial do curso será de 1º de julho de 2015 a 15 de maio de 2016 e solicita ainda a fixação de períodos de trânsito de 20 dias antes e após o término das atividades. Considerando os documentos presentes nos autos, constata-se que foram atendidos os requisitos previsto na resolução deste Conselho de número 75, sendo incontestado interesse institucional na realização do curso, visto que este é objeto de convênio entre a Universidade de Syracuse e este Ministério Público do Trabalho. Os óbices ao afastamento apontados pela coordenadora da Coordenadoria de Segundo Grau da PRT, Primeira Região, pela Procuradora Regional do Trabalho, Débora da Silva Félix, foram afastados de forma fundamentada pela Procuradora-Chefe da Regional, Procuradora Regional do Trabalho, Tereza Cristina da Almeida Bastos. O período de trânsito, considerando os precedentes deste Conselho, que tem deferido no prazo de 2 dias antes do início do curso e 2 dias após o término, conforme se pode perceber nos precedentes que eu cito aqui no voto. Então, considerando a questão colocada, eu voto pela autorização do afastamento durante o período presencial do curso, que é de 1º de julho de 2015 a 15 de maio de 2016, com trânsito de 2 dias antes do seu início e 2 dias após o seu término, cabendo ao requerente observar as exigências estabelecidas no artigo 11, inciso 5 a 10 da Resolução número 75. Deve ser respeitado também o disposto nos artigos 12 e 15 deste ato normativo. Como coloca, senhor presidente? Agradeço a Vossa Excelência. Por gentileza, doutor Antônio Luiz, conselheiro revisor, por gentileza. De acordo, senhor presidente. Agradeço. Nós teremos divergência, teremos debate. Doutora Sandaria, por gentileza. Uma ponderação, não, eu vou acompanhar, já adianto que eu vou acompanhar a relatora e revisor, mas assim, eu só trago uma ponderação. É o segundo caso no Rio de Janeiro que o coordenador respectivo se manifesta contrariamente e a procuradora-chefe se manifesta favoravelmente. Eu não sei se... obviamente, quem fala pela regional é o procurador-chefe, aqui para este conselho, mas é uma questão que a gente, mais cedo ou mais tarde, vai ter que se debruçar sobre ela, porque o que demonstra isso é que na regional não está assente essa questão. Então eu queria trazer isso para reflexão para casos futuros. Doutora Eliane, por gentileza. Bom, eu tenho uma indagação ao Conselho, mas antes eu até quero me referir ao que a conselheira Sandra Lia falou. Eu fiquei sabendo que continuava havendo essa discrepância entre coordenadoria de segundo grau e procuradora chefia, né? Agora. Mas estou lembrando também que aquele afastamento que causou até uma celeuma, né, também na regional, que foi com relação ao afastamento de 2 procuradoras, eu acho que regionais do trabalho do segundo grau, na verdade elas desistiram e retornaram. Com esse retorno, eu acho que esse desequilíbrio parece que deixou de haver, então até estou estranhando novamente ter havido essa discrepância entre as... São coordenadorias diferentes. Eu ia falar. A outra primeira... Era de primeiro grau coordenador, o colega João Batista Bertier.
E agora não é a mesma coordenadora, então. Não, é diferente. Bom, eu tenho uma indagação ao Conselho. Eu não sei se no caso que ele se afasta por um período grande e leva a família, se o período de trânsito não seria maior. Não sei qual vamos dizer, os precedentes do Conselho com relação a isso ou não. É só para ressaltar esse período longo, com família, com mudanças, né? Eu queria indagar se há uma diferenciação, uma diferença de número de dias com relação aos precedentes desse Conselho. É só isso. Mas, senhor presidente, Doutora como decana, posso prestar um esclarecimento. Em todos os casos, desde a fundação do Conselho, em todos os casos, são 2 dias antes e 2 depois. Só teve um caso que seria feito de forma diferente, de um colega que pleiteou ir para o Cazaquistão e comprovou que o número de horas dentro do avião eram mais de 24 horas, mas nos outros casos, 2 antes e 2 depois. Agradeço, doutor Ivan. Doutor José Neto, por gentileza. Presidente, eu fiquei em dúvida sobre esse processo, porque eu não vi o conteúdo. É quase 1 ano e ele vai estudar o que lá? A doutora Eliane Araque falou de que havia um convênio. Estou concordando com o doutor Luiz, como sempre. E eu não sei o conteúdo do programa, que ele tem inglês e o que mais lá. Não. Não, tem todo um programa, um programa de mestrado. Com GID. Tem todas as informações altas. E para mestrado eu achei o tempo muito longo, porque geralmente não, mestrado, são 6 meses. Né, mestrado é 6 meses. Geralmente é 1 ano, no mínimo. O presencial é 6 meses, depois se dá 3 meses para se mas lá é presencial, tanto que ele está indo antes para ter uma formação em inglês jurídico. Ele está indo antes? Ele está indo em julho, porque vai ter 1 mês de inglês jurídico para ele poder se capacitar para assistir o curso de mestrado. Tá dentro do próprio programa. Isso faz parte, inclusive, do convênio. Essa preparação para que ele não tenha dificuldade no decorrer do curso. Para que ele não, quer dizer, para qualquer colega. Uma das condições não era falar fluentemente inglês, não? Já houve caso aqui que se indeferiu porque o colega não sabia. Conselheiro hoje, se o conselheiro. Não, doutor Ivan, depois eu falo. Não, o que eu ia falar era o seguinte: o convênio foi firmado com a PGT. E dentro do próprio programa, é uma exigência do programa que tem essa ambientação do inglês jurídico. Pelo que foi é importante observar, se Vossa Excelência me permite, é importante observar que essa é uma proposta que vem sendo difundida e, perdoe-me, do meu ponto de vista, creio que é muito interessante, né, porque elimina dificuldades na língua em relação ao próprio trabalho a ser desenvolvido, a participação nas aulas e orientações, e essa parece-me ser uma tendência atual de garantir que o participante do curso, claro, se não é a sua língua materna, né, que ele tenha uma preparação para e passo, né, em especial uma inicial para que permita o início do curso, mas essa preparação ela permanece ao longo do curso, para que não haja dificuldade. Não é piada, eu quero deixar aqui bem claro, não estou sendo irônico, não é piada, mas nós já tivemos dificuldades até mesmo de colegas que estavam em Portugal. Por conta, não temos que tirar não, repito, não é piada, mas nós já tivemos essas dificuldades, né, relatadas por colegas que tiveram alguma dificuldade no domínio da língua, porque há diferenças, né? Então eu vejo com muito bons olhos. E faz parte do programa. Faz parte do programa. Senhor presidente, eu vou votar contra, porque eu não vi o conteúdo do programa. Achei esse mestrado muito longo, quase 1 ano. Eu sei que a papelada que vem da universidade coloca o prazo. Nós tivemos um caso aqui de
de terminado o mestrado, veio um ofício lá de Sevilha, fazendo referência de que precisava que a colega voltasse a Sevilha para passar mais uns 40 dias. E depois nós descobrimos por que o doutor Herrera fez esse convite, né? Eu não vou dizer agora para não deixar gravado. E eu nem vi o conteúdo, e todos os colegas que se afastam para fazer mestrado, a duração é de 6 meses, presencial, depois 3 meses para escrever o trabalho. Eu sei que tem um mês de inglês, mas eu não sei o que ele vai aprender, o que ele pode trazer para a instituição, e por isso eu vou indeferir. Senhor presidente. Pois não, doutor Antônio Luiz. Se a doutora Cristina me permite aqui, cumprindo um dos requisitos da resolução 75, o requerente, quanto à pertinência do curso com as atribuições do Ministério Público, ele afirma o seguinte: considerando a incumbência constitucional do parquê de defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis, erigidos a partir de princípios fundamentais contidos na Carta Maior, merecendo destaque ainda a atribuição do parquê de promover a ação civil pública para defender interesses coletivos, quando respeitar os direitos sociais constitucionalmente garantidos. Assim, ele diz aqui, quanto à pertinência, que o curso visa, segundo seus objetivos, proporcionar uma base teórica necessária para a aquisição de conhecimento profundo e especializado acerca das questões próprias do direito norte-americano, tendo em conta a dimensão atual, a perspectiva histórica e as possíveis linhas de evolução dos conceitos e matérias de que trata, permitindo aos alunos a obtenção das técnicas necessárias para levar a cabo trabalho de investigação de alto nível científico no campo do direito. O programa de 24 créditos é projetado para profissionais jurídicos estrangeiros treinados e que pode ser concluído no período mínimo de 1 e no máximo 2 anos. Permite a concentração no campo dos direitos fundamentais e no estudo dos instrumentos processuais dedicados à tutela e efetividade dos interesses coletivos. Então, parece que ele apresentou... Estou dizendo, mas está muito só genérico. de esclarecimento. Vai estar muito genérico. E tem mais essa diferença entre a necessidade do serviço da regional, que é a coordenadora de choque com a chefia, que mais ampara também o meu indeferimento, mas eu fico vencido sem problema. Mais algum conselheiro ou conselheira quer se manifestar? Estamos apenas à divergência do Dr. José Neto, que indefere o pedido. Então, por maioria, é o feito 8453 de 2015, o Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho decide autorizar o afastamento nos termos do voto da senhora relatora, repito, por maioria, vencido o conselheiro José Neto, que indeferia o pedido. Senhora secretária, por gentileza. Item 4 da pauta. Processo CSMPP número 217.000.00.4550 de 2015-84. Interessada: Renata Ventorim Vago, Procuradora do Trabalho. Assunto: requerimento de afastamento no período de 19 de nove de 2015 a 6 de março de 2017, para frequentar o curso de doutorado na Escola de Doutorado Universidade degli Studi de Roma, Tor Vergata. Relator, conselheiro Antônio Luiz Teixeira Mendes. Revisor, conselheiro Maurício Correia de Mello. Doutor Antônio Luiz, por gentileza, Vossa Excelência como relator. Senhor presidente, eu já disponibilizei o voto. Creio que, a não ser que haja divergência, da desnecessidade do relatório. A questão é requerimento para frequentar curso de doutorado na Escola de Doutorado Universitário degli Studi de Roma, Tor Vergata, no período de 19 de setembro de 2015 a 6 de março de 2017. Eu digo aqui que, diante da documentação apresentada, a requerente atende os requisitos da resolução número 75, o curso guarda pertinência com as atribuições de membro do Ministério Público do Trabalho, pelo que o interesse institucional se mostra indubitavelmente evidenciado. Eu relacionei aqui a parte do conteúdo do curso, que se refere
aprendizagem sobre os traços fundamentais da organização do direito do trabalho italiano, através de ideias comparativas e relativas às outras normas europeias e brasileiras. Participação da didática para pós-graduação relativa às disciplinas de trabalho sindical e segurança social, junto ao Departamento de Jurisprudência da Universidade de Tor Vergata, com início do curso na segunda metade de janeiro de 2016, finalizando na segunda metade de março de 2017. A instituição que oferece o curso possui acordo de cooperação com a Escola Superior do Ministério da União, conforme o termo acostado às folhas, tendo a requerente já cumprido parte do curso, iniciado em 1º de novembro de 2014, valendo ressaltar que o afastamento perdurará pelo período de 1 ano e 6 meses, ou seja, metade do tempo total de 3 anos previstos para a conclusão do doutoramento. Então, dentro desse quadro, eu proponho o deferimento do pleito, a fim de que seja autorizado o afastamento pelo período de 19 de setembro de 2015 a 6 de março de 2017, devendo o membro cumprir as exigências previstas na resolução número 75. É como voto, senhor presidente. Agradeço, doutor Antônio Luiz. Questiono o senhor revisor, doutor, que o conselheiro Maurício Correia de Mello, a condição de revisor. Está de acordo? Eu estou de acordo e ressalto até que a doutora Renata é pioneira. Nossa. É um resquício da gripe que eu tive na sessão passada. A doutora Renata é pioneira nesse curso, porque, inclusive, foi a partir de uma iniciativa dela em ter esse interesse que nós conversamos na Universidade de Tor Vergata, quando eu estive lá em 2014, e depois disso a universidade, inclusive, adaptou o seu programa à realidade brasileira, por isso que consta na programação do curso, inclusive, aspectos do direito comparado com o direito brasileiro. Então, manifesto em concordância com o voto do relator. Bueno, uma manifestação? Doutora Sandra Aguiar, por gentileza. Uma ponderação também, nada contra, também adianto que vou acompanhar os votos, mas de relator e revisor, mas apenas para deixar uma observação de que são quase 2 anos de afastamento, me parece totalmente defensável e justo, mas o colega de Jailson, que ligou para Vossa Excelência, é da mesma regional. Não é uma regional de porte grande, não é uma regional de porte grande, mas ele é da mesma regional. Então, apenas para reflexão deste conselho, adianto que, para mim, havendo concordância da Procuradoria Regional, não tem como me opor, mas é um dado que a gente tem que considerar para situações futuras, de distribuição de cargos, de necessidade de serviço, e isso tudo. Eram essas minhas observações. Antônio Luiz, senhor presidente, apenas a título de informação, no caso houve a concordância expressa da procuradora-chefe, no sentido de que o afastamento não vai prejudicar ao atendimento às necessidades de serviço. Doutor Ivana, você inicia. Não, é porque mas não estou me lembrando, porque na resolução também tem uma previsão do número de colegas que podem se afastar na mesma regional. Então, talvez, na segunda análise, nós teremos que verificar isso. Se, ainda que a regional tenha se manifestado, se a resolução está sendo cumprida. Era essa ponderação. Não pode contestar o estudo de pé, né? Se afasta 2, qual é a regional, hein? 17ª. Espírito Santo. Presidente, eu estou acompanhando o relator, apenas eu aqui 1 ano e 6 meses, doutorado. É por isso que no anterior era um mestrado, eu também não sei o conteúdo, não vou discutir, mas aqui 1 ano e 6 meses, doutorado, lá um mestrado por quase 12 meses, faltavam apenas 15 dias ou 20 dias, mas eu acompanho o relator integralmente. Leone, quer se manifestar? Não. Teremos divergência, então? Não, né? Então, decide o Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, no feito 4550 de 2015, autorizar o afastamento nos termos do voto do senhor relator, repito, por unanimidade. Senhora secretária, temos feito fora da pauta? Extra pauta, onde há concordância do relator e da revisora.
Então seria o item 5 da pauta, extra pauta, processo número 202.000.11.628 de 2015/40. Interessado, Rodrigo Barbosa de Castilho. Requerimento, afastamento período de 7/9 de 2015 a 25/9 de 2015 para frequentar o 8º curso avançado em Direito do Trabalho para pós-graduados. Relator, conselheiro José Neto, revisora, conselheira Eliane Ará. Por gentileza, conselheiro José Neto. Presidente, eu estou trazendo esse processo porque nós temos as férias aí para evitar de ficar lá na minha sala ou na Secretaria de Conselho, apesar do afastamento ser só para setembro. Mas é aquele curso de pós-graduados, né, de 17 dias em Sevilha. O procurador informa que todos os cursos serão pagos por ele, eu pela escola, né, e a documentação eu baixei em diligência, ele juntou o currículo, manifestação da chefia. E aí eu estou votando no sentido de autorizar o afastamento do período 5/9 a 27/9 de 2015, já incluindo o período de trânsito no total de 4 dias. É como voto. Agradeço a Vossa Excelência. Só para informar o Conselho que vários colegas já fizeram em Sevilha aquele de 20 e poucos dias de afastamento. Agradeço a Vossa Excelência, revisora, doutora Eliane. Doutora Eliane Araque, por gentileza, Vossa revisora. De acordo? De acordo. Nós teremos divergência. Qual é o número do feito, por gentileza? O número do processo? É esse aqui? É, 11.628 de 2015. Então, no feito 11.628 de 2015, está autorizado o afastamento, conforme requerido, nos termos, na verdade, está autorizado o afastamento, nos termos do voto do senhor relator por unanimidade. É como decide o Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho. Doutora Eliane, eu solicitei aqui o apoio da Secretaria do Conselho Superior para buscar o requerimento do doutor Djailson e o requerimento está ali com a doutora Eliane. Não sei se ela conseguiu, nesse curto espaço de tempo, tem uma discrepâncias, mas é só de português. Ele fala que é para cursar o curso de doutorado, mas em seguida fala em mestrado e toda a documentação juntada é de mestrado. É de mestrado na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, Portugal, para cursar mestrado em Direito Público. Aí ele justifica, ele até pede 3 dias de trânsito para ir, para voltar, porque ele vai mudar de domicílio, vai com a família. Então, ele está justificando os 3 dias aqui. Eu estou falando porque está no requerimento. Ele junta, não tem ainda a manifestação da procuradora-chefe, do colegiado. Isso ele junta. Não tem a declaração da corregedoria, né? Teria que instruir com a declaração. Mas tem aqui o despacho assinada pela procuradora-chefe em exercício, Renata Ventorim Vago, em que todos os colegas, em que todos os procuradores da regional foram consultados e que se manifestaram no sentido do afastamento, e o procurador que está lotado na mesma PTM, porque o Djailson é da PTM Cachoeiro de Itapemirim. A doutora Renata da sede. É isso? É vice-procuradora-chefe, inclusive. E junto com ele está o doutor José Manuel Machado, né, procurador do trabalho, que disse que não tem nada a opor e que ele se prontifica a substituí-lo, etc. E a procuradora-chefe, após ouvidos os colegas, né, ela não fala aqui, mas ela, por maioria, se manifestaram a favor do afastamento, e ela, no final, diz que é a favor e também que não prejudicará as necessidades da Procuradoria como um todo. Eu não falo da sede, porque ele está na PTM, quando ela se pronuncia, ela fala em termos da Procuradoria como um todo. 2. Eu não tenho informação aqui. Eu estou pressupondo que pelo menos tem 2, né? Porque ou que seriam 2, porque um deles se manifestou. Então, hein? O período de afastamento. Pois é, o período é de 1 ano. É de 9 de setembro de 2015 a 2 de setembro de 2016. Mas ele juntou
a aprovação dele como candidato na universidade, juntou até o estatuto da universidade, juntou o calendário das matérias, né, que realmente tem os exames, horas úteis de aula, demonstração de competência de língua inglesa. Então tem toda uma série de atividades que ele deverá cumprir no calendário da universidade, que no final somam um ano, né, de afastamento. Então as informações que eu tenho aqui são essas. Então eu acho que, só para esclarecer também, eu acho que tendo em vista a resolução 75, se ela está sendo atendida, e só como informação, realmente o artigo 9º diz que os afastamentos de que tratam os artigos 1º e 3º da resolução obedecerão à proporção de um afastamento para cada 10 membros em efetivo exercício na unidade. Então aí teria que fazer essa conta. Eu acho que a unidade... São menos de 20. Lá são 17, não é? 18? Acho que é por aí. São menos de 20, com certeza. Doutor Ivana, quer... O conselheiro Maurício está também querendo se manifestar. Eu também, então, já que ambos falaram, eu também iria fazer esse questionamento. Em princípio, senhor presidente, eu acho que eu vou ser contrária a esse afastamento, porque a regional já liberou o período coincide, é uma regional pequena, de conhecimento público, que nós temos colega lá também com problema sério de saúde. Eu acho que de vez em quando, ou sempre, né, o interesse da administração tem que se sobrepor. Eu, em princípio, opino desfavoravelmente. Mas acho que é importante também verificar esse número. Aí o colega está na PTM. O pleito de todo colega de PTM é que sejam pelo menos 2. Aí vai ficar substituindo, recebendo a substituição do ofício. Eu acho que hoje em dia nós vamos ter que verificar daqui para frente com um pouco mais de cautela, né? Tem a possibilidade tem a possibilidade da substituição remota, mas assim, com relação à manifestação da regional, tem expressamente a do colega da PTM. Agora tem essa... Será que eles estão pleiteando o número de colegas para lá, aumento do número de cargos? Já vou ter que opinar contra. Isso é natural. Pleitear aumento do número de cargos é absolutamente natural. Mas você libera 2 colegas, opina favorável no mesmo período, e depois fala que tem uma demanda que exige lotação. Meio complicado. No meu entendimento, se fosse 6 meses, eu poderia até acompanhar isso, mas 9 meses. Aí o outro colega vai para o mesmo curso, às vezes 6 meses, aí fica até o problema da isonomia. Porque eu nunca votei aqui, faz muito tempo que eu estou aqui no Conselho, mais de 6 meses para mestrado nenhum. Eu acho que a gente discutiu tanto quando fez essa resolução, que era exatamente 6 meses de mestrado, 2 anos doutorado, depois 3 meses para escrever a tese, depois 1 ano para escrever doutorado. E aí eu vou acompanhar o Zorivano nesse caso por isso. Eu acho que não tem problema. Se o colega que está lá em Cachoeiro acha que atende, é porque o volume de trabalho é pequeno, talvez não haja prejuízo para quem demanda lá. E aí se for 6 meses, este dia 6 meses, presidente, aí eu acompanho. Agora, do contrário, eu acompanho o Zorivano e indefiro. Não, nós ainda estamos no debate. Na verdade, nós estamos apenas debatendo, porque o feito não estaria formalizado, e o doutor Eliane apenas fez a gentileza de uma verificação. Está faltando corregedoria. Talvez o mais interessante seria despachar no sentido de dar o andamento normal do feito. Talvez. Na verdade, ele pede para se afastar a partir de setembro, que é quando começam as atividades, né? Nós vamos ter sessão em agosto. Já pode incluir isso. Não, tem a sessão ordinária. A sessão ordinária, dia, salvo engano, já tem. Se houvesse uma informal, né, concordância do colegiado, me sentiria à vontade até para definir a de referendo. Como há encaminhamentos contrários do colegiado, eu não creio ser razoável deferir a de referendo do colegiado. Eu acredito que o melhor a ser feito é dar a tramitação normal
e aí, infelizmente, o colega precisará, né, aguardar a decisão do Conselho Superior. É só para esclarecer o conselheiro José Neto, eu não esclareci antes porque eu não tenho aqui uma informação, documentação para poder encaminhar aos colegas, até vou pedir, porque como são 5 vagas da Syracuse para o MPT, pode ser que tenha algum interessado, não sei agora, mas em outro ano, porque ele tem uma validade de 5 anos, é que realmente o curso tem atividades durante esse período. Então tem atividade inclusive com leituras e formação e confecção de papers, né, o que a gente chama de papers sobre as matérias. Então não é assim, tem 6 meses presenciais e o restante você fica fazendo a tese. Não, durante um ano, durante esse período, tem-se atividade no curso e exige a presença, né, do candidato. Mas é isso, eu vou procurar ter isso em mãos para subsidiar um próximo, se houver. Não, ele é próprio pro MPT. Para todos. É porque ele faz uma... que eu possa participar, eu não tinha isso. Senhor presidente, como ainda estamos debatendo o processo, pelo site, se o site estiver correto, ao todo são 18 membros na 17ª. Então só poderia o afastamento de um colega. E eu queria fazer uma outra ponderação. Não acho, em hipótese alguma, que colega de PTM tem que ser prejudicado na possibilidade de fazer mestrado, doutorado, afastamento. Acho que como qualquer colega ele também tem essa possibilidade. Mas a interpretação deste conselho, no sentido de considerar a totalidade da regional e não a PTM, ela já é, inclusive, objetiva permitir que colega de PTM também se afaste, porque se formos esperar que a cada 10 de PTM, não tem nenhuma PTM com 10. Então a gente vai considerar a unidade, acho correto. Agora, lamentavelmente, em regionais menores, tem que ter um acordo entre os colegas quem vai se afastar quem. Porque, de fato, a resolução impede que mais de um, especificamente para a 17ª região, se afaste, a um por vez. Então, mais uma vez, vai depender de um acordo na regional, entre o colégio regional, para que eles façam um rodízio. Agora vou eu, depois vai outro, para possibilitar o afastamento de quem assim o deseja e também o cumprimento da resolução. Senhor presidente, rapidamente, eu quero até aqui me desculpar e retratar o que eu disse anteriormente. Eu também não sou contrário ao afastamento de PTM. Eu acho que no todo eu acabei me expressando mal. As considerações da doutora Sandra Lia eu vou considerar também como minhas, vou aderir, e lembrando que são 18. Então, no futuro, o colega terá seu permanecer no conselho, né, ainda tem mais um ano de mandato, no futuro terá o meu deferimento. Hoje já me pronunciei o contrário, independente da formação regular do processo. Nessa situação específica, em razão do número de membros, que pelo site são 18 colegas. Então não atende aquele percentual de 10%. Agora os colegas também, doutora Sindani, poderiam, entre si, nessas pequenas, adotar um critério. Eu sou mais antigo, eu vou primeiro, o colegiado vai resolvido pela manifestação. Eu quero isso, eu também quero. Mas é melhor não votar hoje, não. Senhoras, nós temos mais algum feito para ser discutido? Não, senhor presidente. Senhora secretária, me esclarece. Eu agradeço a participação de todos, agradeço a colaboração de todos. E eu declaro, então, que está encerrado. Doutor Antônio Luiz, por gentileza. Só uma dúvida. Com relação a esse processo, não houve alguma deliberação? Não, senhor. A deliberação é distribuir. Tá, vai ser distribuído normalmente. E o pedido, claro, é que o conselheiro que receba efeito na condição de relator que traga na primeira sessão de agosto, para que o colega tenha uma solução antes do início do curso. Quer dizer, se ele vai ter algum prejuízo de organização, é melhor arcar com prejuízo de organização do que ter, né, um deferimento de plano.
né, dada a resistência que foi apresentada aqui na sessão neste momento, e que eu vejo como razoável. Não vejo nem a questão interna, porque do meu ponto de vista a questão interna até foi resolvida, mas há outras questões que precisam ser solucionadas antes que o colegiado, né, tome uma decisão. Eu infelizmente não me sinto à vontade de fazer um deferimento aqui de referêndum do Conselho ou, né, indeferir de plano. Então eu prefiro que seja seguido o curso normal e avaliado, né, o requerimento do colega dentro da situação mais normal possível neste colegiado. Agradeço então a presença, a participação de todos os servidores que estão aqui conosco, os colegas que estão nos assistindo pela internet, e declaro então que está encerrada esta sessão extraordinária do Conselho Superior do Ministério do Trabalho. Agradeço a todos, um forte abraço. Ok.